Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em João, capítulo 2, dos versículos 1 ao 12. E aqui é uma história muito famosa de Jesus. É uma passagem, da vida dele, muito famosa e conhecida como o primeiro dos milagres, das maravilhas que ele fez. O título dessa perícope toda aqui é Da Água para o Vinho. Então você já deve imaginar, esse é o trecho onde é relatado o milagre da transformação da água em vinho, ali no casamento, chamado de Bodas de Caná, no casamento que acontecia, na festa de casamento que acontecia na cidade de Caná, na Galileia. Eu estou lendo aqui a versão da Bíblia, a Mensagem. Eu sugiro que você depois leia, porque ele traz aqui um diálogo de Jesus com a sua mãe, mais próximo do nosso contexto, e também fala sobre a quantidade, a capacidade de armazenamento de cada um daqueles 6 potes de pedra que eram usados pelos judeus para lavagens rituais, etc. E foram então cheios de vinho. O que eu gostaria de destacar aqui bem rapidamente a respeito desse milagre é que muito mais do que uma maravilha, algo impossível, a criação de vinho a partir de água do nada, a transformação de água em vinho do nada, algo que é impossível, é que Jesus, isso daqui, essa passagem, essa transformação de água em vinho, isso é um arquétipo. Isso é uma imitação, digamos assim, uma representação, melhor dizendo, do que Jesus faz na vida das pessoas. O milagre de Jesus na vida humana, ele é exatamente como a transformação de água em vinho. Nós devemos sempre esperar que as pessoas, por pior que elas sejam, elas, a partir do momento em que encontram com Jesus e de maneira genuína, elas passam a ser, elas se transformam de tal maneira que são como se fossem transformadas de água em vinho. A transformação que Jesus traz na vida das pessoas, ela é impactante dessa maneira, da mesma maneira com que foi impactante aqui potes cheios de água transformarem-se em vinho. Então, muito mais do que um milagre de Jesus material, digamos assim, muito mais do que uma água se transformar em uma bebida fermentada, que demanda tempo para ser preparada, muito mais do que isso propriamente nesse texto aqui, nós devemos ter sempre em mente que Jesus faz isso na vida das pessoas. Ele transforma algo que é totalmente neutro, a água, vamos aqui parar para analisar um pouquinho os elementos. A água, ela não tem gosto, ela não tem cheiro e ela é transparente, ela não tem cor, digamos assim. O vinho, ele tem um cheiro forte, ele tem sabor e até efeitos, o efeito alcoólico, digamos assim, e ele tem cor, e é uma cor muito forte. Aquela cor vermelha, bordeaux, enfim, cor vinho, na verdade, Então, olha só, o vinho, para ser preparado, ele demora um tempo. Ele passa por um processo onde a uva ela é esmagada, aí dali sai o suco, esse suco ele fica armazenado e ele fermenta. Depois que ele fermenta, ele se transforma em vinho, aí ele é armazenado num local específico, dentro de um tonel, de um barril de madeira. Dependendo do local onde ele fica armazenado, ele pega mais sabor, ele sofre influência daquela madeira, daquele local onde ele está armazenado. Então veja só, é um processo. Jesus faz isso nas nossas vidas. Jesus pega aquilo que é água, aquilo que é mais um na massa. Jesus pega a pessoa que é mais um na massa, que pensa igual todo mundo, que faz as coisas por fazer, que não tem um sentido de vida, e ele começa na vida dessa pessoa um processo, que é como o processo de fabricação de vinho,
um processo de esmagar todas as opiniões, as preconcepções, muitas vezes, todas as certezas que aquela pessoa tem. Ele expõe a realidade de quem é aquela pessoa para ela própria. E depois disso existe o processo de maturação, o processo de fermentação. E é o processo onde a pessoa ela vai tendo intimidade com Jesus, vai crescendo espiritualmente, vai na convivência com os irmãos, aprendendo o que é o cristianismo, essa crença comunitária que é o cristianismo, essa vida em comunidade que é a igreja. E depois disso ele está pronto para então contagiar outras pessoas, para então levar essa mensagem, para viver esse Jesus, para trazer mais pessoas para essa realidade. Então, esse milagre aqui, conhecido como milagre das bodas de Caná, ensina para nós como é o processo que Jesus tem de transformação nas nossas vidas. Jesus faz com cada vida humana que tem um encontro genuíno e que quer exatamente o que ele fez aqui nesse casamento, nessa festa de casamento. Ele transforma da água para o vinho. Então nós devemos crer nisso, nós devemos lutar por isso, nós devemos viver isso, nós devemos fazer com que as outras pessoas possam viver isso também. Deus abençoe você. Até amanhã.